O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santa Teresa d'Ávila. É uma grande alegria, já que nós somos devotos dos santos carmelitas, então de alguma maneira tudo começou com ela. Se hoje somos devotos e temos este carinho a Santa Teresinha do Menino Jesus, é porque ela é filha de Santa Teresa, daí ela trazer esse nome, Teresa, em homenagem a Teresa que hoje estamos celebrando. E meus irmãos, celebrar Santa Teresa d'Ávila é celebrar o milagre da graça, é celebrar o milagre da oração na vida do cristão. E não apenas, eu falei que é celebrar o milagre da oração na vida do cristão, e não apenas celebrar o milagre da oração na vida de Santa Teresa d'Ávila, porque aquilo que a oração fez na vida de Santa Teresa, a graça de Deus quer fazer na nossa alma, na nossa vida, se nós formos dóceis, se nós formos obedientes, se nós perseverarmos na oração. Isso aqui eu digo para mim, eu digo para os padres, eu digo para os pais, né? Pai e mãe de família, para os leigos, para os jovens, para os religiosos. Se nós formos dóceis, a graça de Deus nos transformará. Se nós formos dóceis, aquela figura deformada, manchada pelo pecado, se tornará bela. Nós nos tornaremos semelhantes a nosso Senhor. Pois bem, vamos lá então, vamos olhar um pouco a vida de Santa Teresa, principalmente nesse aspecto da oração que a capacitou a fazer coisas grandes, coisas belas, coisas santas. Santa Teresa nasceu no dia 28 de março de 1515. Então, nós estamos aqui naquele período em que a crise protestante estava próxima a acontecer, naquele período difícil na história da igreja. Ela entrou no Carmelo com 18 anos, entrou às escondidas, porque o seu pai no início não queria que ela entrasse, tinha outros planos para ela, e ela no dia de finados correu, fugiu e entrou no Carmelo. E ela diz que os seus ossos como que se desconjuntavam, ela se sentia quebrada interiormente, porque ela era muito, assim, no bom sentido, era muito apegada à sua família, ao seu pai. Sua mãe tinha morrido, ela ainda era pequenininha, tinha tomado a Virgem Maria como sua mãe, mas ela tinha um amor muito grande ao seu pai, e ela não queria deixar o seu pai, abandonar o seu pai, mas
ela conhecia a vontade de Deus e ela estava disposta a fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo a quebrasse interiormente. Ela com a sua determinação. Meus santos, isso que Teresa foi capaz foi a ação da graça. E nós só poderemos agradar a Deus se formos capazes de um gesto semelhante, porque o próprio Evangelho diz, Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos, isto é, amará a Deus de verdade, será amigo de Deus de verdade quem for capaz de fazer violência a si mesmo, porque a nossa natureza marcada pelo pecado, ela é débil, ela é preguiçosa, ela é inconstante, ela é mutável, ela é, era a palavra, ela é instável. Ora queremos uma coisa, ora queremos outra, ora frouxamente queremos a santidade, ora tenazmente queremos as nossas vontades. Então nós precisamos pedir a Deus por meio da oração. Deus nos deu a oração como o caminho de alcançar essas graças. Então, nos apegar à oração para que Deus nos conceda essas graças de que precisamos, para que o impossível se torne fácil. Sim, a oração torna fácil aquilo que é impossível a nós. E aqui, meus santos, isso não pode ser uma frase de impacto, de efeito, um chavão, mas precisa ser uma experiência, isto é, você precisa experimentar na sua vida que a graça de Deus, que está sendo concedida por meio da oração, tem tornado fácil aquilo que você sabe que pelas suas próprias forças lhe seria impossível. Pois bem, diz então que ela, com 18 anos, ela entra no Carmelo, ela passa muito tempo, ela entrou no Carmelo no período em que as ordens religiosas, inclusive os carmelitas, não tinham vida de oração verdadeira. Isto é, eles rezavam as suas orações prescritas, mas estavam tão dispersos em tantas coisas e em tantas ocupações que se tornava difícil a intimidade, o recolhimento, a vida interior verdadeira, de modo que Teresa passa quase 20 anos sem ter vida de oração verdadeira. Ela rezava, era uma monja relativamente boa, pelo amor de Deus, não cometia pecados, mas não era santa. Que o problema, meus irmãos, é que a gente às vezes confunde alguém que não comete pecados, grandes pecados, com santos, e é uma outra coisa. A santidade não é apenas não cometer pecados, mas é a vivência heróica das virtudes, é uma vivência generosíssima à vontade de Deus, é uma entrega generosíssima. A santidade requer superlativos. É uma pessoa boníssima, é uma pessoa generosíssima, é uma pessoa de muita oração, é uma pessoa virtuosíssima. Entende? Quer dizer, a santidade é uma realidade que por natureza humana nos é impossível, mas é uma ação da graça em nós. Então, Santa Teresa era uma boa monja, mas não era uma monja santa, não tinha progredido na vida espiritual. Por volta dos seus 40 anos, ela descobre a vida de oração, a verdadeira vida de oração, e ela começa então a progredir, a dar passos largos na vida de oração, começa a ser santificada. E é nesse período então que nosso Senhor começa a
despertar no coração dela o desejo de reformar a vida carmelitana. Ela pede a ajuda de São João da Cruz e prossegue neste trabalho de refundar, de fundar ordens religiosas carmelitas, de uma vida mais radical, de vida de oração verdadeira. E aqui, meus santos, vocês podem imaginar que quando uma pessoa se coloca, começa a viver de verdade oração, o diabo se revolta. Não é à toa que você mesmo diz, que muitos dizem: nossa, quando eu começo a rezar, isto é, antes a minha vida era relativamente tranquila, mas eu comecei a rezar, parece que o diabo começa a se manifestar ainda mais. É verdade? Porque quando você estava vivendo mediocremente e caminhando no caminho mundano, trilhando um caminho mundano, o diabo não tinha por que se ocupar com você. Mas quando você começa a querer ser de Deus, a levar a sério a palavra de Deus, e para o diabo, pior ainda, a querer ganhar outras pessoas para o caminho de Deus, o diabo se levanta ferozmente. E Santa Teresa, ela queria não apenas ser santa, mas ela queria Carmelos em que se promovesse a santidade. E ela começou então, fundação atrás de fundação, e vocês podem imaginar perseguições, calúnias, atentados contra a sua vida, calúnias contra a sua honestidade, até mesmo de calúnias dizendo que ela era uma bruxa, uma feiticeira. Ela teve os seus escritos julgados pela igreja, pelo Santo Ofício. Então, humanamente falando, vocês podem imaginar um inferno, e isso foi deteriorando a sua saúde. Ela que já não tinha uma saúde muito boa, isso fez com que ela se desgastasse profundamente, de modo que já nos últimos anos da sua vida, imagine, Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, então ela tinha 67 anos, é verdade, ela não era jovem, mas ela não era uma velha, mas ela já se sentia acabada. Repito, ela não era uma mulher jovem com seus 45 anos, quando ela começou as fundações, mas uma velha alquebrada, não, ela poderia ser uma pessoa, uma senhora madura e forte, mas não, ela estava esgotada. E diz então que num dia, quando ela participou da missa e recebeu Jesus na Eucaristia, Jesus diz a ela: o que temes? Quando foi que eu te faltei? Porque Jesus estava pedindo que ela fundasse mais 2 Carmelos, e ela não se sentia de maneira nenhuma preparada para aquilo. Ela se sentia acabada, destruída, cansada, e estava profundamente doente. E Jesus diz: quando foi que eu te faltei? Por que estás temendo? E ela diz então, meus santos, que aquela palavra foi tão diferente das palavras dos homens. Porque, meus irmãos, as nossas palavras, elas são informativas. A palavra de Deus, ela é também formativa. Quando Jesus disse a ela: o que temes? Porque tens medo de fazer a minha vontade? Jesus a capacitava a fazer a sua vontade. E ela diz que depois daquela palavra, ela se sentiu capaz de fundar Carmelos por todo o mundo. Isto é, mesmo na sua condição debilitada, ela se sentiu tomada pela força de Deus e capaz de fundar não apenas aqueles 2 Carmelos que ela fundou
e disse que nunca foi tão fácil, que foram os mais fáceis da sua experiência, porque, vou repetir, a oração torna fácil aquilo que nos é impossível. Eu não estou dizendo que a oração torna fácil aquilo que nos é difícil. Estou dizendo muito mais. A oração torna fácil aquilo que nos é impossível. Então, meus santos, ouçamos isso e levemos a sério. Eu não sei quais são as suas dificuldades como marido, como esposa, como religioso, como religiosa, como sacerdote, como leigo, como estudante, como jovem, no seu namoro, no seu trabalho. Mas se você for dócil à vontade de Deus, se você perseverar na sua oração, Deus o capacitará a fazer bem todas as coisas. A oração, meus santos, é a nossa resposta de amor a Deus. É a nossa maneira concreta de amar Deus de volta. Então, se você percebe que você não tem rezado bem, que você tem rezado pouco, isto é, tem rezado pouco e tem rezado mal, é porque você tem amado pouco a Deus. É porque você tem amado Deus com superficialidade, com mediocridade, né? Com regateando, isto é, deixa eu pegar uma expressão, com mesquinhez. Você não tem amado Deus com generosidade. Então peça a Deus, na sua oração, com as suas palavras. A oração não precisa, repete tantas vezes Santa Teresa d'Ávila, a oração não precisa ser sentida. Deus vê todas as coisas, e Deus vê quando você está rezando, e Deus vê o seu coração, quando você gostaria de a Ele oferecer uma oração de melhor qualidade. Mas a Deus já é suficiente o seu desejo de rezar, quando você gostaria de rezar profundamente, e o máximo que você a Ele pode oferecer é aquele tempo a Ele reservado, mas que já é alguma oração. E se você perseverar, Deus vai trabalhando a sua oração, o seu coração, a sua alma, e você vai progredindo nessa resposta de amor a Deus, que nós chamamos oração. Santa Teresa, ela tem uma frase, um texto bonito, que ela diz assim: o amor produz amor. Apesar da minha miséria e de estar ainda muito no princípio, jamais quero descuidar de considerar esta verdade e de estimular-me a amar. Quando vós, ó Senhor, me fizerdes a graça de acender-me o coração, de acender-me no coração este fogo ardente, este fogo de amor, amor este que nos vem por meio da oração, amor este que nós respondemos com a nossa oração. Então, quando vós, ó Senhor, me fizerdes a graça de acender-me no coração este amor ardente, tudo se me tornará fácil, e poderei em breve passar as obras sem nenhum cansaço. Quando o Senhor acender no meu coração este amor, será fácil para mim aquilo que é difícil, será fácil para mim aquilo que é impossível, será fácil para mim te amar de verdade, te amar com desapego de mim mesmo, te amar com generosidade, te amar com radicalidade, te amar até a violência de mim mesmo. Porque, meus santos, sejamos sinceros, e precisamos dessa sinceridade. Veja o quanto você tem amado pouco a Deus, o quanto você tem correspondido pouco a Deus, o quanto você às vezes tem dado pouco tempo à sua oração, e o quanto você às vezes, quando em oração, não vê a hora de o relógio tocar, isto é, de dar a hora de terminar a oração, isto é, com quanto
em perfeito amor temos amado a Deus. Então peça a nosso Senhor: meu Deus, acende no meu coração esta chama viva de amor. Acende no meu coração esta chama que crepita. Acende no meu coração gélido esta chama cálida, quente. Acende neste meu coração de ferro a tua chama, para que este coração se torne incandescente e este ferro se torne maleável, para que aprenda a fazer a tua vontade. Mas, meus santos, isso não precisa ser sentido, porque muitas vezes se abandona a oração porque você não sente arrepios enquanto reza. Mas você pode, Deus lhe deu inteligência, você pode rezar suplicando a Deus essas graças que às vezes não têm ressonância nos seus afetos, mas que já serão eficazes e suficientes para Deus ir transformando o seu coração. E quando a Deus aprouver, Deus lhe dará os sentimentos. Não tem problema, mas saiba que quando desprovidas de sentimento, as orações são ainda mais meritórias, porque você, embora não sinta, você reza e persevera, porque você sabe que a oração agrada a Deus, porque a Deus agrada nos salvar. E o caminho que Deus escolheu para nos conceder as graças de salvação é a oração. Então, pode parecer repetitivo, mas são apenas outras maneiras de falar esta verdade. É necessário rezar, e rezar todos os dias, e escolher um bom tempo de oração. E aqui eu não estou falando primeiramente do seu terço, que eu espero que todos rezemos o terço todos os dias, mas estou aqui me referindo a uma oração de diálogo com Deus, em que você escolhe um momento do seu dia, em que você reserva um tempo para quem está iniciando, 20 a 30 minutos, em que você dialoga com Deus. Mas padre, mas eu não sei o que rezar. Pois bem, você começa assim, você começa dizendo: Senhor, eu creio que Tu estás aqui, eu creio que Tu me ouves, eu creio que Tu me vês, eu creio, Senhor, que Tu estás aqui do meu lado, e eu quero, Senhor, abrir o meu coração a Ti. Você não precisa sentir, mas é uma verdade de fé. Ele está com você, e se você estiver em estado de graça, Nossa Senhora, essa verdade é uma verdade superlativa. Deus está ali como seu amigo, e você começa a colocar o seu coração está seco, seu coração está árido, seu coração está indiferente, diga: Jesus, eu estou aqui, mas sem vontade nenhuma, eu estou rezando apenas, Senhor, porque eu sei que eu devo rezar, mas sem vontade de rezar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor não merece ser amado tão pouco assim. Me ajuda a Te amar. Eu quero estar aqui, Senhor, com um coração generoso e feliz. Eu quero Te amar de verdade, Senhor, mas eu não consigo me dar a mim esse amor. Dá-me, Senhor, o amor com que eu preciso Te amar. Dá-me, Senhor, um coração que Te ame de verdade. E você vai colocar o seu coração, a sua situação. Digamos que você começou a sua oração e você diz: Senhor, eu só estou pensando no meu trabalho, ou nos meus problemas, ou nas contas que eu devo pagar, ou na comida que eu vou fazer, nos meus compromissos. Tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor não merece um amor tão desatento, infiel e indiferente. Dá-me, Senhor, a graça de estar toda ao Teu dispor neste momento. Então, não é uma oração piedosíssima, mas é uma oração verdadeira, em que você reconhece que você está tão distante dEle, mas Ele não está distante de você, em que você está tão dividido
dividida em tantas preocupações, quando você deveria estar inteiro diante dele, mas ele está inteiro diante de você. Então nós precisamos, meus santos, dar a Deus a ocasião para ele transformar a nossa alma, e esta ocasião se chama oração. Pois bem, diz então que Santa Teresa, ela crescendo nessa realidade de que a oração torna fácil aquilo que nos é impossível, ela chega a afirmar: na oração obtemos forças para levar a cabo, isto é, para realizar o que o Senhor nos pede. Ela tinha feito esta experiência. A oração nos dá forças para que eu cumpra aquilo que Ele me pede. Ora, para mim, sacerdote, o que é que isso me diz? A oração me capacitará a ser um sacerdote segundo a vontade de Cristo. A oração me capacitará a ser um sacerdote não medíocre, superficial, mas santo, porque Deus me pensou santo. Ora, mas isso que Deus pensou para mim no meu estado de vida, Deus pensou para você no seu estado de vida. Deus não quer que você seja essa mãe medíocre e superficial, este pai tão diferente do pai pensado pelo Pai do céu. Esta leiga, este leigo, este religioso, esta religiosa que você tem sido, e tão diferente daquele pensado e sonhado por Deus. Então a oração, repito, nos dá a força para que eu leve a cabo, para que eu atinja, para que eu seja o que o Senhor quer que eu seja, para que eu possa fazer aquilo que Ele me pede. E continua Santa Teresa: só que prepare-se, quando você então começar a rezar assim, a provação virá, porque o diabo, ele vai se levantar contra você. Mas, meu santo, não queira amizade com o diabo, queira inimizade com ele. Se você for amigo de Nossa Senhora, se você for devoto de Nossa Senhora, você será inimigo do diabo. Se você for amigo de Deus, se você for amigo de Jesus Eucarístico, isto é, se você comungar bem e frequentemente, você será inimigo do diabo. Então, que Deus nos conceda a graça desta paróquia inteira ser inimiga do diabo. Que Deus nos conceda a graça de uma inimizade ferrenha, porque isso significará, consequentemente, que nós somos verdadeiros devotos da Virgem Maria, verdadeiros amigos dos santos e verdadeiros adoradores de nosso Senhor. Pois bem, Santa Teresa diz, abre aspas: sabe o traidor, isto é, o diabo sabe que está perdida para ele a alma que persevera na oração, e que se a fizer cair, se o diabo a fizer cair, as próprias quedas a ajudarão, pela bondade de Deus, a dar um salto ainda maior na santidade. Então, como é importante a vida de oração, e é por isso que o diabo tenta de todos os modos nos distrair, nos dissuadir, nos desanimar da oração, porque ele sabe que se uma alma se determina à oração, ele a perdeu. Porque mesmo se ele a fizer pecar, aquele pecado de alguma maneira redundará num bem maior, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E quem reza, ama a Deus. Porque lembra, a oração é a nossa resposta de amor a Deus. Se você quer saber se você está amando a Deus, um dos sinais é, você está rezando, você está tendo vida de oração. Mas será, padre, que a minha vida de oração está sendo verdadeira? Aí você vai ver se você está progredindo na virtude. Mas a oração é um dos sinais, se você está amando a Deus. Então continua Santa Teresa: a oração é coisa muito importante. E aí vem um outro santo, porque todos os santos, meus irmãos, todos os homens e mulheres de oração, amigos de Deus, falam do valor da oração. São João Maria Vianney, o cura d'Ars,
ele vai dizer assim: não nos estranhe, pois, que o demônio faça tudo o que está ao seu alcance para levar-nos a abandonar a oração ou fazê-la mal, porque ele teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. Então vamos lá, meus santos, estamos celebrando Santa Teresa d'Ávila. Vamos celebrar de verdade, não apenas celebrar de boca para fora, ou celebrar simplesmente recordando que hoje a igreja celebra Santa Teresa d'Ávila, mas recordar o seu ensinamento principal, de tudo que ela disse, sem sombra de dúvidas, o principal, que é o início de tudo aquilo que nela aconteceu, é a importância da vida de oração. Que cada um aqui, meus santos, no silêncio do seu coração, faça este pequeno propósito. Haverá agora o ofertório. Ofereça a nosso Senhor o seu coração velho, a sua vontade tíbia, frouxa, morna, os seus medos de servir a Deus, de se entregar a Deus, de obedecer a Deus. Entregue a nosso Senhor tudo o que você tem e peça a nosso Senhor que, assim como Ele transformará o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, que Ele transforme este seu coração tão miserável e preguiçoso num coração generoso e orante. Que Santa Teresa interceda por nós e que a Virgem Maria, a Mãe do Carmelo, nos alcance esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.